Nas efemérides brasileiras do Barão do Rio Branco, o primeiro que se lê é o descobrimento da Baía do Rio de Janeiro pela esquadrilha portuguesa de André Gonçalves, na qual o célebre cosmógrafo Florentino Américo Vespucci tinha o comando de um navio, no dia 1º de janeiro de 1502. Os descobridores não exploraram a baía e, por isso, acreditaram estar diante da foz de um rio, dando-lhe aquele nome. Não obstante, o que João Ribeiro, pondo em dúvida essa e outras notícias tão autorizadas a respeito, haveria depois de referir-se a elas com alguma descrença, por lhe parecer, embora disso lhe faltassem provas, que talvez tal descobrimento e tal denominação poderiam ter sido coisa anterior dos corsários da França, que por essas águas já navegavam. E por um outro motivo muito simples, citado por Joaquim Ribeiro, seu filho, nas anotações que escreveu para a vida e morte do padre José de Anchieta, do padre Quirício Caixa, pois os portugueses nunca denominaram os lugares pelas datas. E, se não nos enganamos, Rio de Janeiro seria o único exemplo. Ao contrário, esse sistema de denominação não é raro entre os franceses. O costume moderníssimo de designar lugares por nome de datas nós tomamos desse povo. Desta ou daquela maneira, a verdade é que os portugueses só viriam a tomar posse da nova terra quase 30 anos depois de André Gonçalves e por intermédio de Martim Afonso de Souza. Amigo de infância de Dom João III, a função de desbravador das terras virgens e bárbaras não o seduzia. Mais encantos pareciam ter para ele as Índias, com os seus exotismos e as suas riquezas, do que o Brasil dos índios nus e antropófagos, porque, para retornar a elas ou viver em Lisboa, relegou ao abandono tudo quanto aqui possuía, entre o Espírito Santo e São Paulo. Ausente o dono da casa, nada mais natural que nela se instalasse gente estranha, no caso, os corsários franceses, entregues nesses mares ao comércio da pimenta, do pau-brasil e dos saguis de tão fácil e rendosa colocação nos mercados europeus. Frequentadores habituais da Guanabara, nome indígena da Bahia, na versão francesa de Jean de Lery, antes e depois de Martim Afonso. Tais notícias levavam das riquezas nela contidas, que em Paris logo se projetou convertê-la numa França antártica, com a ajuda dos índios que a habitavam, os tamoios, que deles já se tinham transformado em bons amigos graças aos seus modos jeitosos de tratá-los. Incumbiu-se da tarefa por ordem do almirante Coligny, o cavaleiro Villeganon, veterano das guerras contra a Barba Roxa, vencedor de César de Nápoles e herói do rapto de Maria Stuart, no interesse da realeza da França nas suas disputas com a Inglaterra. Sua chegada ao Rio deu-se em 1555, e o lugar que escolheu para instalar-se foi a ilha que hoje tem seu nome, e onde veio a ser construída a Escola Naval. Bem-sucedido no começo, de nada lhe serviram depois. No entanto, as simpatias dos tamoios para a consolidação de sua conquista pacífica. É que a França se encontrava então abalada por trágicas lutas intestinas de caráter político-religioso entre católicos e huguenotes, prestes a culminarem na sangrenta noite de São Bartolomeu, inspirada por Catarina de Médicis, no reinado de seu filho Carlos IX. Pedia a Villeganon reforços úteis para sua empresa e lhe mandavam ardentes calvinistas que haveriam de estender até a Guanabara essas contendas de Paris, no decorrer das quais 3 deles morreriam aqui estrangulados, passando assim a história como os primeiros mártires protestantes do Novo Mundo. O descaso de Martim Afonso e outros por suas vastas glebas levou o rei de Portugal a colocá-las todas em 1549 sob o governo único de Tomé de Souza, depois substituído por Duarte da Costa e pelo Dr. Mendes Sá, a quem Dona Catarina, que reinava em nome de seu neto, Dom Sebastião, encarregou de expulsar assim os franceses do Rio de Janeiro e de nele lançar os fundamentos de uma cidade, para que não mais deixasse de ser domínio português, tarefa que realizaria com a ajuda do bravo Estácio, seu sobrinho. O combate foi travado em 1560. Ausente já Villeganon, seu sobrinho, derrotado, fugiu para a França com os homens e os navios que conseguiu salvar, e a Bahia voltou, por sua vez, seu vencedor. Mas a aversão dos tamoios pelos portugueses, por eles chamados de Peró, era maior do que se poderia imaginar.
Alentavam-na, evidentemente, seus maneirosos amigos, Mair, ou seja, os franceses. E bastou, portanto, que alguns deles aqui permanecessem dedicados ao seu lucrativo contrabando, para que dificílima se tornasse a Estácio de Sá, nos anos seguintes, a realização desse objetivo. Não fossem os trabalhos de catequese dos padres Nóbrega e Anchieta, e ele, por certo, não se fixaria na Guanabara em 1565. Não aparecesse seu tio, Men, com reforços em 1567, e talvez nela não pudesse permanecer por mais tempo, ameaçado que estava da mesma sorte dos espanhóis fustigados pelos charrúas no Uruguai. Longo tempo durou esse esforço catequizador, mais político propriamente que religioso, desenvolvido ao longo do litoral brasileiro, entre São Vicente e o Espírito Santo, visando sobretudo a conquista de aliados indígenas que facilitassem aos portugueses sua presença permanente na Guanabara, o melhor dos quais era o cacique Araribóia, que da Guanabara se retirara com seus irmãos Timina e Nós, depois de derrotados estes, então chefiados por seu pai, pelos seus velhos rivais, os tamoios, na ilha de Paranapuã, ou do governador. Andavam descalços os dois padres, indiferentes às chagas, às feridas que faziam do seu caminhar pelas praias e selvas, o mais doloroso dos tormentos. A primeira tentativa de desembarque de Estácio em 1564 fracassou. Reparadas suas forças, em São Vicente insistiu de novo, em 1565, e então pôde fixar-se numa praia abrigada entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, onde um aldeamento de choças com feitio misto, arborígene e oriental, choças de toscas ramas e palmas secas, algum tanto selvagens, foi construído e logo rodeado de paliçadas protetoras, porque não muito distante os tamoios rondavam, atiçados pelos franceses. E assim, todos juntos, em uma mesma maré, como disse Anchieta na sua descrição do acontecimento, com grande alegria entramos pela boca do Rio de Janeiro, começando já os homens de ter maior fé e confiança em Deus, que em tal tempo socorrera suas necessidades. Logo ao seguinte dia, que foi o último de fevereiro ou 1º de março, começaram a roçar em terra com grande fervor e cortar madeira para a cerca, sem querer saber dos tamoios nem dos franceses, mas como quem entrava em sua terra. Nele, a vida dos colonizadores era praticamente de sitiados, o que não os impedia, no entanto, de excursionar pelos arredores, à procura de madeiras para ampliação do seu estabelecimento, ou de frutas, peixe e caça. Os índios obrigavam-nos a ser cautelosos, mas não ao ponto de parecerem covardes. Um deles, Francisco Velho, o construtor da ermida, em louvor de São Sebastião, dentro da paliçada, logo pediu terras para cultivar em Botafogo, então Lelac, para os franceses, e para eles a enseada, ou enseada de Francisco Velho. Para Alcaide-Mor foi designado Francisco Dias Pinto, a 3 de setembro, ainda em 1565. E certo dia, o próprio Estácio, à frente de numerosa procissão, veio até uma das desembocadoras do Carioca, no Flamengo de hoje, para entregar aos colonizadores mais prestimosos as primeiras terras a eles doadas. E foi nessa ocasião, assegura-nos João da Costa Ferreira, que dele o padre Gonçalo de Oliveira obteve uma vasta sesmaria para os jesuítas, 2 anos depois ampliada por Mendes Sá, e que chegou a estender-se do Rio Comprido a Inhaúma. Tinha vindo o padre Gonçalo com Nóbrega e Anchieta, mas enquanto estes viviam vida de sacrifícios, tal alarde fazia ele de seu apego aos bens materiais, que não tardaria, por esse motivo, a ser desligado dos serviços da Companhia de Jesus, por seu superior no Brasil, e que era Nóbrega precisamente. Não bastava, porém, o espírito heróico dos colonizadores. Sozinhos, sem maior ajuda, acabariam eles por sucumbir, e eis que mandou Dona Catarina que Mendes Sá, reforçado, retornasse a Guanabara e nela desse maior envergadura à colonização portuguesa. A batalha que decidiria, de uma vez por todas, a sorte da Cidade Nova foi travada a 20 de janeiro de 1567, dia de São Sebastião, e culminou com a derrota dos tamoios e dos franceses nas fortificações que detinham no Flamengo, até a encosta sul do Outeiro da Glória, onde Estácio, que era muito moço ainda, caiu atingido por uma flecha, para morrer dias depois na sua casa do Cara de Cão. Em companhia de Mendes Sá estava o bispo da Bahia, Dom Pedro Leitão,
concordaram ambos em que melhor seria que a cidade ficasse num lugar menos exposto, no monte, e fundaram-na de novo, em proporções maiores, no alto do que a princípio teve o nome de do Descanso, porque a um descanso realmente semelhava nele ficarem os lutadores, vindos de tão duras vicissitudes, na planície praieira, e batizaram-na de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao santo do dia da vitória recente, e também, sem dúvida, ao seu jovem rei, predestinado a viver, em breve, um dos dramas mais pungentes da história de Portugal, o da sua morte heróica em defesa da pátria e da fé, em Alcácer. Quibir, em razão da qual, não existindo herdeiros para o seu trono, a este subiria um cardeal sem energia, responsável pela absorção dele pelo da Espanha, e entre os portugueses se geraria o fenômeno místico do sebastianismo, baseado na crença, neles, da sua volta inevitável, fosse na terra, fosse dos céus, para novas e maiores glórias. O aldeamento do Cara de Cão, daí em diante, simples vila velha, destinada a consumir-se sem deixar vestígios, ainda sobreviveu alguns anos como reduto militar e sepultura de Estácio, até a remoção dos seus restos para a igreja do castelo, em 1583. E no monte, como escreveu a corte antes de regressar à Bahia e de nomear Salvador de Sá, seu governador, mandou Mendes Sá levantar uma cidade grande cercada com baluartes e fortes, igreja telhada, casa da câmara telhada e sobradada, a cadeia, casa dos armazéns, e para a fazenda real, sobrados telhados e com varandas, e outras mais para os seus primeiros habitantes. A paz já reinava em torno, pelo menos até onde os olhos viam, e com eles, na cidade nova, estavam os índios flecheiros de São Vicente e do Espírito Santo, trazidos por Nóbrega e Anchieta, com o cacique Araribóia, a que se entregaram, em vastas sesmarias, terras niteroienses, outrora dos tamoios, inimigos, além do título de Cavaleiro da Ordem de Cristo, isto é, Dom Martim Afonso Araribóia, na sua condição de flamante súdito de Sua Majestade Portuguesa, mas isso depois de terem ficado algum tempo num aldeamento em São Cristóvão, e nos diz o mestre geógrafo, Afonso Várzea, que numas alturas nas quais, neste século, o Visconde de Moraes construiria a sua Vila Santa Genoveva, com capela dedicada à mesma santa. Mas, como a Vila Velha, o núcleo inicial da grande cidade de hoje também desapareceu nas demolições de 1922. Dele, nada sobrando, para que os pósteros a recordassem, senão os restos da ladeira que ligava o monte à igreja e ao Hospital Antigo da Misericórdia, no largo onde a Rua de Santa Luzia e a da Misericórdia se encontram. Evoquemo-lo, pois, tal como nos deixou escrito o padre Perereca, ou seja, o erudito cônego Luís Gonçalves dos Santos, que o viu e o palmilhou. Na parte sul da cidade, e algum tanto arredado do mar, está situado o Monte do Castelo, onde os jesuítas fundaram seu colégio, que presentemente, escrevia ele ao tempo de Dom João VI, é o Hospital Real Militar. Na parte mais alta deste mesmo monte, se vê sobranceiro a cidade, a fortaleza ou castelo de São Sebastião, que, por antigo, ameaça ruína, e aqui se fazem os sinais dos navios que entram pela barra. No lado fronteiro à barra, por detrás do colégio, ou hospital, se conserva ainda hoje a primeira igreja que se fundou nessa cidade, dedicada a São Sebastião, seu padroeiro, a qual por muitos anos foi matriz e também cardeal por largo tempo. O conde de Resende, sendo vice-rei, reparou e ornou decentemente essa igreja, que estava quase a cair. Junto dela se vê um marco de pedra-mármore, da altura de 4 palmos, com as quinas portuguesas, em uma face, e na outra a cruz da Ordem de Cristo. Sobre a chapada desse monte, entre a Sé Velha e o castelo, existem algumas casas antigas, que parecem ser da primeira fundação da cidade, além de várias outras, que se levantaram sobre as ruínas das que caíram, ou se demoliram por serem muito velhas. Porquanto foi aqui, e no terreno inferior ao monte, pelo lado do mar, o primeiro berço dessa cidade, sendo tudo mais uma vargem coberta, em parte de lagoas e pântanos, e em parte de matos, que pouco a pouco se esgotaram e aterraram ou se derrubaram para sobressair e se elevar essa linda cidade. O seu desenvolvimento futuro nem sempre seguiria, na verdade, um ritmo, por assim dizer, normal. 2 vezes pelo menos, acontecimentos políticos militares,
nela teriam profunda repercussão para dificultar-lhe a vida, obrigando-a a sacrifícios penosos. Na primeira metade do século XVII, o saque de Uruguai e as incursões dos holandeses, por algum tempo senhores do nordeste do Brasil, impediram o seu comércio com a metrópole, e na segunda, a sua pesada contribuição para a manutenção dos portugueses no Prata e em luta contra os espanhóis. Mas veio logo o ouro das Minas Gerais, e aí ela deu seu primeiro salto para frente, para progredir, afinal, mais rapidamente. E aqui vai um agradecimento especial para a contribuidora e membra Ana Maria Rodrigues. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, cogite virar membro, assim como Maria, e espero você em mais Memória Carioca.